Olá, bom dia. Hoje eu vou começar uma série nova falando sobre atentados ao pudor. Quero logo explicar que não concordo com nenhuma opinião do autor, porque o autor é Francisco José Viveiros de Castro, que fez no final do século XIX um estudo sobre as aberrações do instinto sexual. Eu tenho aqui em mãos este livro que foi publicado em 1934, é a terceira edição da editora Freitas Bastos, no Rio de Janeiro. Mas a monografia original é de 1894. Eu achei muito interessante, porque ele aborda assuntos do ponto de vista psiquiátrico e científico sobre os exibicionistas, os necrófilos, a lubricidade senil, os sátiros, a ninfomaníaca, os alucinados, o amor fetichista, o amor azofílico, a erotomania, o sadismo, os ciumentos, os incestuosos, a bestialidade, os hermafroditas, as lésbicas, os pederastas, os assassinos, e ainda faz uma classificação muito interessante sobre a etiologia do mal. Além, é claro, do papel da justiça, porque na realidade ele foi professor de Direito da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Eu pretendo gravar pelo menos um vídeo sobre cada um desses subtemas. Mas interessante ainda é que Viveiros de Castro, já na introdução à primeira edição, ele começou a atacar o pau sem pena e sem dó nas aberrações do instinto sexual. Portanto, não me venham por a culpa. Eu vou usar as palavras dele para não confundir sobre a minha opinião pessoal, já que eu também sou autor de um livro chamado Mamãe, vírgula, Eu Sou Homossexual, que eu pretendo lançar em breve em todas as paradas do orgulho gay no Ceará, no Brasil e no mundo. Apesar de eu não ser gay. Eu vou logo avisando. Mas esse livro e sobre o atentados ao pudor, é muito interessante. O eminente chefe da filosofia positiva, Augusto Comte, demonstrou que há no homem dois instintos fundamentais. Primeiros, na ordem do seu aparecimento e ainda hoje, os que mais fortemente influem na conduta humana, que são os instintos nutritivos e o instinto sexual. O primeiro garante a conservação do indivíduo, o segundo assegura a reprodução da espécie. Homem e a humanidade seriam felizes, segundo o autor, realizaria o ideal sonhado pelo médico grego, mens sana e corpore sane, se estes instintos funcionassem sempre de um modo normal. Mas, segundo ele, infelizmente, isto não acontece. Apresentam aberrações, palavras de Viveiros de Castro, as mais extravagantes, que afetam não somente a vida, a honra e a liberdade de suas infelizes vítimas, comprometem a segurança social. Pareceu a ele digno de estudo e merecedora de atenção pela primeira vez na literatura nacional uma monografia sobre as aberrações sexuais do instinto. Apesar do assunto provocar em toda a alma delicada um natural sentimento de repulsa, mas, segundo ele estava fazendo isso de um modo humanitário no fim do século XIX, onde tanto tinha aumentado o alcoolismo, o suicídio, a loucura, a criminalidade, as neuroses em suas inúmeras manifestações de proteulo. Desde a histeria, a epilepsia, as aberrações do instinto sexual também se desenvolviam espontaneamente como das síndromes
da degeneração agravada pela hereditariedade. Todos os dias, os jornais da época já se referiam contra o pudor, que levanta um sentimento de indignação pública contra os seus autores. A justiça os punia, a sociedade o estigmatizava e eles tinham para sempre agravado na vida a terrível sentença do inferno dantesco. Às vezes, o ato praticado era uma contradição manifesta com um passado honroso, páginas fio d'água de uma vida pura daquele cidadão. Em outras ocasiões, aparecia covarde, perdido, nojento, em plena mocidade, na época das brancas ilusões e dos sentimentos generosos que aquele povo escolhido e selecionado tinha. Mas quando para aqueles desgraçados se levantavam implacavelmente o serviço da justiça, a censura da opinião, e que a ciência parecia austera, calma, fria, e examinava realmente se a alma estava estragada ou corrompida, se o cabra, se o perverso merecia ser punido, ou se ele estava praticando essa manifesta degenerescência mental nervosa num impulso irresistível de vontade sem energia e sem gerar centros inibitórios. Viveiro de Castro finaliza a sua introdução dizendo que pode agora gritar à vontade. Bem certo estava ele que ladrariam mais fortes os mais ignorantes e os mais corrompidos. Na convivência com Tobias Barreto, ele diz ter aprendido a dizer a verdade e sem se preocupar com as consequências, abrigado, segundo ele, na fé profunda da ciência nova em que ele acreditava. Para ele, o milagre de Josué não se repetiria na história, ou como disse o grande naturalista alemão, poderíamos repetir impavide progremium, quanto ou mais, diria, comparando Juvenal, sunt quidam, que me discute non es poetim, sed que me ventite, bipola aputite. Rio de Janeiro, 1894. Viveiros de Castro. Então, meus amigos e minhas amigas, se preparem, porque amanhã nós vamos direto ao ponto do capítulo 1, falar sobre os exibicionistas. Se você gostar, assine o nosso canal, clique, porque, meu irmão, eu achei simplesmente fantástico este livro do século XIX, Atentados ao Pudor. Bom dia.